O mundo não quer te agradar. Duas ideias fundamentais para você lidar melhor com o mundo de forma geral. Fala mestre, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato, as lives onde eu me aprofundo nos textos que eu posto no meu Instagram ou pego temas específicos, tá? Show de bola, galera, já chegando aí, né? E hoje eu vou me aprofundar num texto que eu publiquei hoje, não é? Que é o seguinte: uma das maiores habilidades da vida é conseguir aceitar que você não terá o que quer na maioria das vezes. E eu vou te explicar agora por que essa postura é tão fundamental, por que essa é uma habilidade tão fundamental. E, detalhe, se você está assistindo gravada, não participou ao vivo comigo, é porque você não está no meu canal do Telegram, que é onde eu aviso quando terão as lives, tá certo? E participando ao vivo você pode me fazer perguntas, então quem tiver aí e tiver uma pergunta sobre o tema, pode mandar, que no final da live eu vou responder. E também uma outra forma de você mandar perguntas é no texto que eu posto lá no Instagram. Curtiu o texto, fala, pô, queria que o Thiago me tirasse uma dúvida, posta lá nos comentários uma dúvida em relação ao texto, porque antes de eu vir aqui falar sobre ele, eu vou lá e pego as principais dúvidas. Beleza? Bom, vamos lá então, ó. O mundo não quer te agradar. Deixa eu até colocar. Galera que for chegando, que travou aqui a minha boca. Que quiser mandar uma boa noite. Ó, Nath, show de bola. Tem mais uma galera aí que tá quietinha, que eu tô ligado, hein? Bom, vamos lá então, ó. O mundo não quer te agradar, tá? Primeira ideia então é essa. Uma das maiores habilidades da vida é conseguir aceitar que você não terá o que quer na maioria das vezes. Bom, nós conduzimos a vida, assim, a maioria de nós, né, confunde a vida, ou melhor, conduz a vida na seguinte questão: as pessoas vão fazer o que eu quero, ou eu sou vítima de alguma coisa, ou, bom, as pessoas me devem algo, o mundo me deve algo. E claro, não vou politizar, não quero falar de nada disso, tá certo? Quero falar de postura de condição de vida, tudo bem? Num ponto de vista um pouco mais filosófico e não no sentido, enfim, né, da injustiça do mundo e tudo mais. Não vou nisso. Tanto até que teve um comentário que falaram que o texto relembra um pouco o Opoço, né? O filme Opoço, que foi no Netflix. Até perguntei pra galera se vocês querem que eu fale sobre esse filme, né? Se vocês quiserem, deixa no comentário. Se você estiver assistindo gravado, estiver ao vivo aqui também, me diz se vocês querem que eu fale sobre esse texto. E ela falou que o texto sobre esse filme, e ela falou que o meu texto lembra um pouco algumas das ideias de lá, né? Mas bom, de qualquer forma, te posta mais no Twitter as frases dos textos, please. Poxa, no Twitter, ó, quer seguir minhas frases? Me segue lá no Twitter, porque lá tem um monte de frase, inclusive, que não vira texto. Então, se você quiser ter acesso a isso, tá? Vá lá no Twitter, porque geralmente é onde eu mais posto, assim, tipo, de forma aleatória, tá? Bom, então o que acontece? Por que é tão importante essa habilidade? Porque, veja bem, a real é que, imagine, tá? Vamos supor que todos nós encaramos o mundo como o mundo devendo algo para nós, beleza? Se todos nós encarássemos o mundo dessa forma, o que aconteceria? Todo mundo é devedor, mas ninguém é credor. Basicamente ninguém vai me pagar. Porque assim, veja bem, uma dívida só faz sentido quando alguém tem que me pagar. Senão não faz sentido nenhum, não é verdade? Então, basicamente se eu conduzo a minha vida acreditando que alguém me deve algo, esse alguém também tem que acreditar que me deve algo, porque senão ele não vai fazer e eu vou me chatear. Falando isso de forma bem simples, não é? Agora, qual que é o ponto fundamental? O ponto é que, assim, como eu escrevo no texto, a gente hoje vive num mundo muito confortável. E a gente vive nessa era de aplicativos. Olha que doido, né? Eu tenho um aplicativo que se chama Calm, C-A-L-M, que é onde eu uso para alongar, para me alongar, para meditar ou coisas assim. Bom, e aí, quando eu, muitas vezes, sei lá, escolho a opção errada, eu clico, aí tipo, eu meditei por 1 segundo, né? Só que eu aperto stop, porque eu errei a opção lá que eu ia colocar no ar. E aí, o que ela me fala? Uau, parabéns, grande trabalho. Porra, eu fiz por 1 segundo. Que grande trabalho, cacete. Claro que não. Mas qual que é o ponto que eu quero trazer pra você? É porque assim, a gente é tão... Essas soluções, né? Elas nos mimam tanto que a gente acaba começando a esquecer coisas fundamentais, como esperar numa fila, né? Ou, por exemplo, entender que hora ou outra o professor vai estar mal-humorado, ou as pessoas, o atendente que a gente muitas vezes liga, vai tratar mal a gente. Bom, a gente desacostuma com isso,
não é? Agora, qual que é o ponto fundamental? Então, se a maioria de nós achamos que o mundo deve algo para nós, né? Então a maioria de nós usa como prioridade algo diferente. Bom, veja bem, como eu disse, o mundo não quer te agradar, mas a gente que acha que o mundo deve algo pra gente, a gente toma como uma questão básica que é a seguinte: a prioridade do outro é me agradar, não é? Por quê? Não porque eu acho isso conscientemente, mas porque eu ajo dessa forma. Então, por exemplo, se você tiver algum problema na tua internet, você vai exigir que a operadora solucione o seu caso imediatamente. Você vai ligar puto da vida, vai gritar com a atendente, vai achar que a atendente ainda tem o dever de te escutar, mesmo você fora de si, e que ainda tem que manter o respeito em relação a você, porque ai dela se ela gritar com você junto, não é verdade? Com quem você pensa que você tá falando? Bom, então qual que é o ponto? A gente não acha conscientemente isso, mas nós agimos como se a prioridade do outro fosse nos agradar, e ela não é, né? Então essa é a primeira conscientização que nós temos que ter, porque veja bem, se a prioridade do outro não é nos agradar, qual será que é a prioridade do outro? Qualquer uma outra que não seja nos agradar, Por exemplo, você muitas vezes vai num restaurante, o cara te trata mal, tá? Hipotetizando aqui, né? O que acontece? Esse cara que te tratou mal, por que provavelmente ele te tratou mal? Porque ele não gosta de você? Porque ele não quer te agradar? Não, é porque simplesmente ele tá com um problema dentro de casa. Talvez ele brigou com a mulher, talvez o filho dele tirou uma nota ruim, talvez alguma coisa aconteceu na vida dele. E aí ele não está sabendo lidar com aquilo e automaticamente ele te trata mal, né? Ou pelo menos não te trata no estilo que você esperava. Tá certo? Bom, aqui, obviamente, eu não estou justificando, eu não estou querendo dizer que você deva se acostumar a ser tratado mal, ou que você deva, enfim, suportar isso. Não é essa a ideia. A ideia é você compreender como o mundo funciona. O problema é que, olha só, hoje, né, tô até lendo um livro muito interessante, que é assim, uma das ideias que ele trouxe ali, profundas, que é, por exemplo, qual que é a meta de um filósofo? A meta de um filósofo é compreender o mundo, depois transformá-lo, certo? Logo, eles compreendem o que está acontecendo, depois eles transformam. Nós, arrogantes como somos, queremos transformar o mundo sem antes querer entendê-lo. O problema é que, quando eu utilizo da seguinte linha de raciocínio, essas pessoas têm que me agradar, aí elas não me agradam, aí eu fico puto em retorno, eu alimento exatamente o que eu não quero ter no mundo. Por quê? Porque eu fico muito puto com essa pessoa em troca. E aqui, mais uma vez, eu entendo. Não é todo mundo, e nem eu, por exemplo, sou um caso que tenho sangue de barata ou qualquer coisa nesse sentido. Mas então, Thiago, qual que é a porra da ideia, né? A ideia é a seguinte: você precisa compreender primeiramente que quando você sai de casa, as pessoas não estão ali porque elas querem agradar você. Elas muito provavelmente estão ali porque elas têm outras prioridades que coincidem com, por exemplo, querer te agradar. Como, por exemplo, quando você vai ver uma pessoa que está com uma barraca de hot dog na rua, você acha que é porque ela, nossa, eu acho que aqui tem pessoas sedentas por hot dog. Não, ela tá lá porque ela vai vender hot dog para quem quer comer e provavelmente vai ganhar dinheiro e aí sim sanar as suas prioridades. Com isso, com essa compreensão em mente, você vai começar a lidar melhor, e quando você entende isso de fato, você começa, por exemplo, a parar de levar as coisas tanto pro pessoal, você começa a ter mais empatia pelos outros, porque senão você sai como se fosse um reizinho ou uma rainha, onde se as pessoas te tratam mal, elas merecem, sei lá, ser demitidas, fechar o estabelecimento e blá blá blá. E assim, é muito impressionante isso, né? E eu te falo, porque pô, eu lido com pessoas há muitos anos e era impressionante. Quando algo saía fora do espectro que ela esperava, né? Os mimados de hoje fazem o quê? Botam a culpa em você, te xingam, falam que você é desonesto ou qualquer coisa nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas acham que o mundo está ali para agradá-las e ele não está, certo? Então entenda isso, as pessoas têm outras prioridades. Te agradar vai estar lá no final da lista, se é que vai estar no meio dessa lista,
tá certo? E entender isso é compreender que ela na verdade está brava com você porque ela tem um problema em casa, ela está brava com você porque ela não sabe como vai pagar tal conta, certo? E que eu compreender isso, eu vou parar de levar tantas coisas pro pessoal, eu vou aliviar um pouco meu estresse, eu vou entender que o mundo tem uma forma de se funcionar que infelizmente não está aqui para me agradar e principalmente eu vou entender que o meu aplicativo que tanto me elogia é um robô, porque ele se fosse outro ser humano, ele ia me mandar a merda automaticamente em determinada hora, porque a real é que nós somos muitas vezes mimados, e esta é a grande merda. Não ache que o mundo está para te agradar, ele na verdade está mais para satisfazer necessidades, quaisquer que sejam, e com isso ganhar algo em troca. Tanto que até é uma coisa que eu falo nas aulas, eu liberei uma aula no portal Poder Social e uma aula no Reflexões falando exatamente disso. Né? De como que você, por exemplo, será que é mais inteligente eu apelar para a gratidão ou para o egoísmo das pessoas? Bom, eu explico isso nessa aula, tá? Agora, qual que é então a segunda linha de raciocínio, Thiago, que vai me ajudar a ter melhores resultados, a conduzir melhor a minha vida? A segunda é a seguinte: eu devo tudo para o mundo. Ah, Thiago, vá pra merda, velho. Então você quer dizer que o mundo não tá nem aí pra mim, mas eu tenho que estar ligando para o mundo? Exatamente. Porra, primeiro, já até mencionei isso um pouco na primeira ideia. Se você entende que o mundo é A, e aí você discorda do mundo ser assim, qual a melhor forma de você começar a transformar o mundo? A transformando a si mesmo, tá certo? Mas eu não vou nem vincular especificamente a só essa ideia. O que eu quero te dizer é uma coisa que assim, eu já explorei no Reflexões, até exploro muito isso. Como fazer amigos e influenciar pessoas, tem aulas do 48 Leis do Poder, do 12 Regras para a Vida, de uma série de livros, e também tem no portal aulas que ajudam nisso. Mas um exemplo que me veio muito, muito importante foi lá atrás, estava assistindo a live do Flávio Augusto. Para quem não conhece, dono da WhatsApp, do Orlando City, do meusucesso.com, bom, bilionário, com extremo sucesso e com grandíssimas ideias. E eu lembro até hoje eu não lembro qual a pergunta que foi feita para ele, se era como ele inspirava pessoas, ou como ele conseguia fazer com que os funcionários dele gostassem tanto de trabalhar com ele, né? E eu lembro que ele deu a seguinte resposta. Ele falou assim, foi quando ele conseguia inspirar, ou qualquer coisa assim. Ele falou, foi quando eu entendi que quanto mais eu ajudo as pessoas, mais eu ajudo a mim mesmo. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais eu ajudo a mim mesmo. Então eu vou hipotetizar aqui. Bom, você sai de casa não com a ideia do que o mundo tem que te agradar. Você sai de casa com a ideia de que o mundo não quer te agradar. Aí você senta numa mesa para almoçar ou qualquer coisa assim. Aí vem o garçom meio puto da vida, tá? E aí ele te trata meio mal. Fala, o que você quer? Exemplo, tá? O que você quer? Né? E aí você tem uma possibilidade, ignorar o que o Thiago falou e falar assim, como assim o que você quer? Porra, eu venho aqui me curtir e você me trata mal? Sei lá, talvez você saia na mão e talvez você se ferre e a polícia chega e já é. Bom, vamos hipotetizar que você aplique o que o Thiago falou aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar e falar, puta, peraí, ele não quer me agradar. Por que ele não quer me agradar? Porque isso tá na lista baixa de prioridades dele, né? Então muito provavelmente ele tá mal, não é porque ele é uma pessoa má, mas porque, sei lá, deve ter dado alguma merda na vida dele. Então o que eu vou fazer? Cara, tá tudo bem? Tô percebendo que você tá meio estressado, meio cansado e tal. Poxa, sei lá, se você quiser compartilhar alguma coisa comigo. Bom, neste exato momento, o que você fez? Se transformou e permitiu com que você transformasse o mundo, tá certo? E aí, pode até ser que esse cara seja... primeiro, pode ser que você mude o humor desse cara, que faça inclusive com que ele ressignifique o problema que ele tenha. Talvez ele trate melhor as pessoas quando ele sair do restaurante ou os próximos clientes e até que as pessoas da casa dele. Por quê? Porque você mudou, né? E assim, se você parar para analisar, prestar atenção muitas vezes em como as coisas rolam, você verá que um ato, muitas vezes, de bondade, como por exemplo, esperar alguém passar, inspira outras pessoas a fazerem o mesmo, certo? Então olha só que diferença a minha compreensão do mundo. Eu não acho que esse garçom, por exemplo, é obrigado a me agradar. Então eu ajudo ele. Como? Eu vou lá e
converse com esse cara, porque talvez ele esteja até me tratando mal, porque todos os outros clientes antes de mim trataram mal ele. E cara, é surreal. Como, por exemplo, quando você simplesmente estende a mão para alguém, né? Em tempos de pandemia, não façam isso, tá certo? Vamos esperar passar isso tudo aí, mas a real é que é impressionante como as pessoas lidam melhor com isso, não é? Então, assuma que ninguém quer te agradar, mas assuma que você quer agradar os outros, porque daí você, nem que seja por egoísmo, né? Você vai começar a transformar mais os relacionamentos, as coisas que acontecem na sua vida, certo? E também você, consequentemente, terá melhores resultados. Como, por exemplo, o próprio Flávio Augusto disse. O que ele quer dizer com isso? Quanto mais ele ajuda as pessoas, mais elas ajudam a ele, né? Ou mais ele se ajuda. Bom, quanto mais ele provê um ambiente, por exemplo, bom dentro da empresa dele e para os clientes dele, mais clientes ele tem e melhores funcionários, com mais respeito, com mais satisfação e com mais vontade de trabalhar ele tem. Bom, então olha só, se ele for um cara que acha que o mundo tem que agradar ele, que só porque ele paga as pessoas vão agradecê-lo, ou vão agradá-lo automaticamente, o que vai acontecer? Ele vai se ferrar, porque ele simplesmente, né, vai ter péssimos funcionários e muitas vezes clientes mal agradecidos. Agora, se ele inverte a parada, o que acontece? Ele simplesmente vai ter melhores clientes, pessoas mais agradecidas e por aí vai, sacou? Então não é só uma linha positivista de negar o lado cruel do mundo, claro que não. Tem gente que é filha da mãe, tem gente que é chata, tem gente que é estressada, e eu não indico que você engula tudo que for necessário para que você esteja bem. Eu, por exemplo, acredito que se você for maltratado dentro de um restaurante, né, de uma forma muito intensa, deva sim levantar-se e ir embora e nunca mais voltar. Não sei se você precisa propagar ódio, como por exemplo, reclamar do restaurante, não sei. Isso é algo que cada um vai ter sua postura, cada momento vai ter sua questão. Mas o que eu quero te dizer é que pelo menos você tente reposicionar a forma como você enxerga para que você seja mais sábio em relação a isso. Então tem hora que vai precisar com que você seja mais enérgico. Tem hora que você também não vai conseguir levar isso ao pé da letra. Mas você ressignificando, reorganizando os seus pensamentos, hora ou outra, e quem sabe treinando na maioria das vezes, você conseguir entender que o mundo não está nem aí para você e ainda entender que, como você deve tudo ao mundo, você pode sim, compreendendo o mundo, transformá-lo, certo? Então veja bem, mais uma vez, não se cobre tanto a ponto, porque isso acontece, eu sei que acontece, por isso eu já vou falar. Não se cobre a ponto de, sei lá, você não conseguir aplicar amanhã isso que eu acabei de falar e se sentir mal. Bom, as coisas elas acontecem, você aprende, você também não é um paspalho, né? Não é um robô, você é um ser humano, hora ou outra, você vai tomar atitudes diferentes. Então, mais uma vez, não é uma forma estreita de conduzir a vida e nem reta, tá? Mas é uma via importantíssima para se observar, tanto pela sua saúde mental, que é o primeiro ponto, não levar para o pessoal, tanto quanto para os seus relacionamentos, que é o seu poder de transformá-los com a sua atitude. Beleza? Boa, show de bola, fico feliz. Grande Thiago, parabéns pelo conteúdo. Boa noite, Silza. Show de bola, maravilha. Com certeza, a atitude mais sensata. Em tempo de corona é bom estender as mãos. Concordo com você. Deixa eu ver se teve... mas comigo no trabalho muita gente esqueceu que ajudei e agradeci e quando precisei viraram a cara. Nath, eu sei que você é aluno do Portal Poder Social, então assista a última aula que eu liberei, que é a pele para o egoísmo das pessoas e não para a gratidão. Essa aula vai te ensinar exatamente como lidar com essa situação que você acabou de colocar para mim. Certo? Deixa eu ver se teve alguma pergunta. Posta mais no Twitter, já falei, um abração. 5 horas a mais, estou com sono, só passando para... Show de bola, abração, Sandra. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, reitero, quer participar ao vivo aqui comigo? Posta entra no Telegram, quer tirar dúvidas, participa ao vivo ou posta nos comentários da live. Tá, o Thiago, espetacular, muito inteligente, as aulas dele mudam a nossa vida. Beijo pra você, fico muito feliz de ler isso. Nath, minha queridíssima aluna do Portal Poder Social. E quem se interessa pelo Portal Poder Social, fica ligado que em breve, novidades. Faz tempo que a gente não abre turmas, mas em breve vai surgir novas informações sobre isso. Tá certo? Link na descrição se estiver gravado. Se estiver ao vivo aqui comigo, depois vai na minha bio. Então é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live. Tchau!